Boa noite, Igreja Batista da Cidade em Araruama. Vamos dar início à nossa celebração especial de Natal. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Hoje é um dia muito especial para nós, porque separamos hoje para lembrar do nascimento de Cristo, para nos lembrar de todo o percurso que Ele fez até chegarmos aqui. E essa cantata é uma cantata que foi idealizada por nós, da Igreja Batista da Cidade de Araruama. Não pegamos de nenhum outro lugar, então o Senhor inspirou a nossa liderança. Eu queria convidar você a separar esse momento para falar com o Senhor. Nós vamos fazer isso juntos, e que você se desprendesse de tudo aquilo que de repente possa atrapalhar a sua adoração. E eu queria que, enquanto o coral cantasse, que você ficasse muito à vontade para cantar junto conosco, porque são músicas populares, são músicas que nós conhecemos. Então não se prenda apenas ao coral, abra sua boca, com a sua voz, adore ao Senhor junto conosco. Amém? Vamos falar com o Senhor. Deus, nós estamos reunidos aqui nesta noite, no domingo, dia 21 de dezembro, para que nós pudéssemos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Um plano perfeito que era dar o seu Filho por nós, que era dar o seu Filho para morrer por nós. Nós gostaríamos de lembrar isso, Senhor Deus, e celebrarmos o nascimento do teu Filho. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração. Que cada acorde tocado aqui nesta noite, que cada harmonia vocal, que cada instrumento tocando possa para refletir a sua glória. Que a tua glória possa ser manifesta neste local, e que as pessoas possam reconhecer a tua presença e tudo que o Senhor fez e faz por nós. É a oração, Pai, que nós te fazemos enquanto Igreja Batista da Cidade, localizada aqui em Araruama. No nome de Jesus que nós falamos contigo. Amém. O céu já falou, a cruz já respondeu, e a história ainda não terminou, porque o Rei está voltando. Passaram-se 4 séculos de silêncio. Já não se ouvia mais a voz dos profetas, e o céu, que antes falava, agora parecia distante. O povo ainda esperava pela ação de Deus, mas as promessas pareciam esquecidas e muitos perderam a fé. Havia um povo que continuava a acreditar que mesmo no silêncio, Deus ainda estava agindo, que mesmo na demora, o prometido ainda viria. Então, o céu rompeu o silêncio. A promessa começou a se cumprir, e a luz brilhou na escuridão. E a voz que clama no deserto anunciou: preparai o caminho do Senhor. E assim, João Batista preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. Hoje, temos sido chamados a preparar o caminho para o seu retorno. Vivemos o tempo da espera, um tempo em que a fé é provada, onde muitos se distraem e outros se esquecem de olhar para o céu. Mas a promessa permanece a mesma: Ele virá outra vez. E até que esse dia chegue, nosso clamor precisa ecoar, como foi com João Batista, porque o Rei está voltando. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador.
chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Porque ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Porque ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Isaías 9 prometeu: o povo que andava em trevas viu grande luz, e a luz veio numa manjedoura, não em palácio, não com espada. O rei esperado era um bebê, humilde, manso, o oposto do ditador que o povo sonhava para esmagar Roma. Eles leram a profecia e criam em outra. Nós julgamos Israel por perder a fé, mas e nós? Estamos esperando um Cristo que combine com as nossas expectativas, poderoso, imediato, ajustado aos nossos planos. Enquanto isso, ele vem como vengo, silencioso, inesperado, no tempo do Pai. E talvez estejamos repetindo o mesmo erro, esperando um Cristo à nossa imagem e não aquele que realmente virá.
Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O Verbo se fez carne, andou, curou e chorou. Toda palavra, todo milagre, todo silêncio apontava para o madeiro. Ele era invisível em glória, visível em humildade, eterno, mas morreu e ressuscitou, onipotente, mas se esvaziou, onisciente, mas orou: seja feita a tua vontade. Porque o sacrifício não foi um acidente, foi o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo. Ele é a palavra viva, o início e o fim, aquele que foi, o que é e o que há de vir. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos
céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem a supremacia. E já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe graça, cantemos sim. E já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe graça, cantemos sim. As mulheres. Nosso
Ele caminhou entre nós, e o Verbo, que se fez carne, revelou-se em forma humana. Seus olhos refletiam compaixão, suas mãos curavam feridas, seus pés percorreram caminhos de dor e esperança. Em cada palavra havia vida, em cada gesto havia amor. Mas o povo, o mesmo povo que o aplaudiu, foi o mesmo que o rejeitou. Não entenderam que o Filho de Deus veio como um cordeiro obediente e não como um guerreiro. O cordeiro caminhou em silêncio, sem resistência, sem pecado, sem culpa. Levaram-no ao sacrifício e muitos pensavam que aquele seria o fim. Mas ali, na cruz, não houve derrota, houve cumprimento. Jesus não veio abolir a lei, ele a cumpriu. E de uma vez por todas, para que nenhum outro sangue precisasse ser derramado, para que nenhum outro homem precisasse morrer, o Cordeiro se entregou. E por meio do seu sacrifício, a morte perdeu o poder e a vida triunfou. Hoje, vivemos pela graça. Hoje, somos livres. E por meio dele, refletimos a luz que jamais se apaga. A luz de Jesus, o Cordeiro que venceu. E a luz que brilhou na manjedoura, agora brilha entre nós. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas enjeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas enjeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
quando tudo parecia perdido, quando a esperança já havia se calado, o impossível aconteceu. Jesus venceu a morte. O cordeiro que foi imolado ressuscitou, assim como estava escrito. O povo se surpreendeu. Aqueles que duvidaram viram cumprir-se a promessa: Ele está vivo. Assim como naquele tempo, muitos perderam a fé. Também hoje, muitos duvidam do seu retorno. Mas a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo, logo chamará os seus para a vida eterna. Somos hoje filhos lavados pelo sangue, redimidos pela cruz e guardados pela esperança do teu retorno. Porque aquele que viveu, morreu e ressuscitou, Ele voltará. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio e esse anjo a questionar por que procura entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive.
Aleluia, glória a Deus, amém? Esse musical começa trazendo para nós uma lembrança e contextualiza o Natal que celebramos do nascimento de Jesus. Antes de Jesus nascer, a história relata um período que nós chamamos de um silêncio profético. Foram 400 anos em que não se ouvia a voz de um profeta. Foram 400 anos em que Deus não se manifestava. Foram 400 anos sem resposta às orações. Imagine, num tempo como o nosso, que buscamos respostas imediatas, suportar um fardo como esse. Mas o fato do silêncio de Deus não significava a sua indiferença, significava uma preparação. Deus estava preparando algo. Deus estava gerando algo novo que traria transformação para toda a humanidade. Nessa noite, querido, quero dizer para você que talvez você tenha chegado aqui com o seu coração sofrendo por estar vivendo hoje um tempo de silêncio de Deus. Você não ouve a voz de Deus, você não percebe a mão dele atuando, mas isso não quer dizer que ele não esteja agindo na sua vida. Natal traz a nossa lembrança que o Deus que nós servimos é um Deus que age ainda que não estejamos vendo. E depois dos 400 anos, uma voz irrompe no deserto. João Batista, ele surge como aquele que prepara o caminho. Ele não é o Messias, mas ele apontava para o Messias, preparando o caminho daquele que viria e traria a salvação para toda a nossa humanidade. Hoje, nós somos como João Batista. Nós estamos nesta terra, neste deserto, preparando o caminho para o Rei que em breve voltará. Nós também estamos clamando para corações duros, para corações endurecidos como pedra. Preparem-se, preparem-se, porque o Rei está voltando. O tempo mudou, o contexto é outro, mas hoje nós somos este povo. Hoje a igreja, ela é chamada não apenas a olhar para o céu, esperando o retorno de Jesus, mas a lançar a rede, a espalhar a palavra, a pregar o evangelho. Falar sobre o Natal é falar sobre uma grande notícia, sobre uma excelente notícia que traz redenção para todos nós. Este musical, em uma das suas canções, nos lembra que um dos maiores erros do povo de Israel não foi deixar de ler a profecia, mas de interpretá-la segundo a sua vontade, segundo as suas próprias expectativas. Não me parece diferente dos erros que nós cometemos hoje. Hoje também nós olhamos para o Natal e quando nos lembramos que lá no símbolo do Natal nós temos um menino em uma manjedoura, uma criança que veio para este mundo com data e hora marcada para a morte, para cumprir uma missão, nós precisamos redirecionar as nossas expectativas. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Não são os seus presentes, afinal de contas não é seu aniversário, é aniversário dele. Ou seja, é ele a pessoa principal. O Rei prometido veio, o Verbo se fez carne, o Deus entrou na história, caminhou entre nós, curou enfermos, alimentou pessoas, trouxe esperança àquele coração desajustado, morreu naquela cruz, mas a cruz
não o conteve. Ele ressuscitou, Ele vive. E nós cantamos isso agora. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, você não precisa hoje mais viver preso aos seus pecados ou ao seu passado. Porque Ele vive, há uma esperança para nós, amém? Porque Ele vive, temos no nosso futuro uma firme esperança. Porque Ele vive. Nós sabemos que Ele sustenta tudo com o seu poder. Não precisamos mais viver presos aos nossos pecados. Esse musical até aqui nos ensina que a história ainda não acabou. A história ainda não chegou ao fim. Ele voltará. Aquele menino agora voltará como rei. O cordeiro que foi imolado voltará como leão. E nós temos uma missão. E nós temos uma grande responsabilidade. Quando Ele voltar, como Ele nos encontrará? Como Ele encontrará você na sua volta? Encontrará você comprometido ou distraído? Encontrará você se lamentando por aquilo que não recebeu, ou feliz e satisfeito por aquilo que Ele já lhe entregou? Eu não sei como é que você chega aqui essa noite, mas o meu convite para você é o convite para você abrir o seu coração nessa noite e deixar o verdadeiro Natal nascer também na sua vida. Porque o verdadeiro Natal não é sobre o Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, é sobre o Jesus que nasce hoje na sua vida. É o Jesus que anda com você hoje. É o Jesus que conhece a sua dor e que te sustenta e que você pode confiar. Que Deus prepare o seu coração para que nesse momento ainda, nesse restante de musical, o seu coração se abra para receber o que Ele ainda tem para fazer na sua história. Ele ainda não voltou, assim como também a sua história ainda não acabou. Ele tem muita coisa boa para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Era uma vez eu dentro de casa, cansado do mesmo e aconteceu. Bem dessa vez eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu, tentando me encontrar, tão profundo que eu posso, mas tudo não tem mais lugar pra eu percebi. Nada ganhei
pra voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu amigo a todos. Disse o pai: meu filho voltou, meu filho Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova e Ele veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Mas essa história ainda não terminou, porque Ele prometeu voltar. E essa promessa é certa, mais certa do que o nascer do sol, mais real do que tudo que podemos ver. Um dia, em um piscar de olhos, o céu se abrirá e todo joelho se dobrará diante do Rei. Até lá, vivemos com um propósito: para Ele e por Ele, guardando a fé e mantendo acesa a chama da esperança, porque Jesus virá outra vez. E que Ele nos encontre prontos, firmes e com o coração voltado para o céu, porque num piscar de olhos o céu se abrirá e o Rei, que veio como um bebê, que morreu como cordeiro, voltará como um leão. está voltando.
Permaneça de pé, permaneça de pé. E assim, como houve festa no céu quando Jesus nasceu, haverá uma grande festa quando ele voltar. A última promessa se cumprirá, e todo pranto dará lugar à alegria eterna. Mas até lá, nós celebramos e esperamos com o coração cheio de fé, ansiando pelo dia em que o veremos face a face, porque cada hino que entoamos é um ensaio, cada oração nos aproxima do Pai, cada dia é um preparo para uma grande festa. Ele vem e a mesa já está posta. Maranata, a festa começou. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor pra celebrar aquele que veio e nos amou, transformou nosso choro em riso e nos deu novas
Glória a Deus, amém? Pode se assentar, gente. Queremos parabenizar a todo o coral, parabenizar a toda a instrumental, o pessoal da técnica que está lá atrás também, a líder, Esther, parabéns, o coral ficou lindo, gente, vocês estão? De parabéns, Deus abençoe grandemente, a gente fica muito feliz em ter essa celebração no dia de hoje, agradecendo a Deus por tantas bênçãos. Eu sei que esse ano foi muito difícil, né, gente? Mas vamos parar para pensar, você não está aqui hoje? Então Deus te sustentou. Não pode estar do jeito que você gostaria, mas Deus te trouxe até aqui. Então eu queria que nessa hora você agradecesse de coração a Deus, sabe? Pelo que Ele tem feito na sua vida, pela sua trajetória até aqui. E creia, olha, o que prometeu é fiel. Ele vai cumprir, Ele vai cuidar de você. O Rei está voltando, amém? Para você que está aqui nessa noite, quem sabe está um pouquinho distante dele, eu quero deixar um recado para você: volte para Ele antes. Já que o Rei está voltando, volta antes para Ele. Você que está aqui nessa noite visitando a igreja, olha, entregue o seu coração a Jesus. Ele é o que dá sentido à nossa vida, Ele que torna o nosso coração uma verdadeira festa. E eu quero agradecer a Deus. Não sei se você tem um motivo de oração, um motivo de gratidão a Deus, mas se você hoje trouxe um motivo de gratidão, eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. A gente não vai pedir nada para Deus, não. A gente vai agradecer. E eu quero de maneira também muito específica orar por um casal da nossa igreja. Eu não estou enxergando aqui, tem muita gente, mas o Luiz e a Marlene me falaram aqui que estão completando hoje 41 anos de casados. Eles estão aqui? Cadê? Vem cá, gente, ué. Chega aqui à frente também. Eu não sei se mais alguém tem motivo de agradecimento a Deus, aniversário, alguma coisa. Se quiser, vem aqui na frente, vem cá, fica aqui junto com eles também. Vamos agradecer a Deus. Vamos transformar esse momento aqui em momento de agradecimento, porque Deus é muito bom, gente. Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, e nós podemos celebrar a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. Que bom, querido, Deus abençoe, parabéns. Mais alguém? Nós vamos orar, feche seus olhos. Nosso Pai eterno, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor, agradecer por sua bondade, pelo seu amor. Para nós, o Natal é Jesus. O Natal é uma notícia excelente que recebemos do céu. O Deus eterno fez-se carne, habitou entre nós, e hoje nós temos a liberdade de ser chamados de teus filhos. Temos o céu como expectativa, confiamos nas eternas promessas do Senhor que não falharão, e queremos tributar nessa noite a glória que é devida ao teu nome. Receba nessa noite a nossa gratidão, receba nessa noite, ó Deus, a gratidão dos teus filhos que estão aqui à frente também, agradecendo por aniversário, agradecendo por casamento, agradecendo por bênçãos conquistadas. Em tudo isso nós temos visto a tua mão poderosa cuidando de nós. Continue nos abençoando, e que essa última semana do ano seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana em que nós veremos um derramar poderoso do Senhor sobre nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, parabéns, que Deus abençoe. Podem se sentar, queridos.